Quanto tempo leva para você ser aprovado num concurso da área fiscal? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Se você quer saber, hoje eu vou falar sobre isso para você. Muitas pessoas utilizam essa dúvida para poder criar uma resistência, né, para você não começar a estudar. Vai demorar muito tempo, não vai dar tempo até o dia da prova, eu nunca vou conseguir chegar até lá. Mas na verdade você vai ver que isso é apenas uma invenção da sua mente, que você primeiro precisa começar para depois ver quanto tempo realmente você vai levar para ser aprovado. E hoje eu vou trazer 3 parâmetros que você pode utilizar para saber quanto tempo você vai levar para ser aprovado na área fiscal. Para quem chegou aqui de paraquedas, eu sou o professor Carlos André, mentor para concursos públicos há 27 anos. Eu fui aprovado em concurso para oficial da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, para auditor fiscal da Receita Federal, sempre na primeira tentativa que eu fiz. Eu já aprovei mais de 23 mil alunos nos mais diversos tipos de concurso, mais de 1.600 só na área fiscal. E aqui nesse canal você vai ver tudo para ser aprovado num concurso da área fiscal, estudando de forma ultra específica. O primeiro motivo pelo qual as pessoas acreditam que demora muito tempo para ser aprovado num concurso da área fiscal é você ficar ouvindo pessoas que demoraram muito tempo para serem aprovadas. Eu reprovei 200 vezes, eu tentei 40 vezes... Mas não vai falar para você que começou a estudar, parou de estudar, estava estudando da maneira errada, estudava poucas horas por semana, estudava de forma sem método, sem orientação. Ora, uma pessoa que estudou errado, servir de parâmetro para você o tempo que demora para você ser aprovado, com certeza isso está errado. Com isso você gera a consequência dessa desinformação, que é uma fila enorme. Você tem que entrar numa fila de 3 anos, 5 anos, 7 anos às vezes para poder ser aprovado na área fiscal. Isso não é verdade. Eu já disse a vocês, eu fui aprovado em 6 meses e conheço muita gente que foi aprovada em pouco tempo. Agora, não tem nenhuma mágica, não tem nenhuma genialidade. O primeiro parâmetro que a gente vai utilizar é a bagagem inicial, o seu conhecimento anterior. Quando eu fui aprovado em 6 meses no concurso de auditor fiscal da Receita Federal, eu não estava estudando para concurso público. Mas eu não era um aluno zerado, eu não era um mau aluno. Só para lembrar, eu estudei durante 8 anos em regime de internato na Marinha. Eu fui um bom aluno, eu era o primeiro lugar da Marinha. Eu era um bom aluno na área de exatas, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico. Eu participava de Olimpíada Brasileira de Matemática e Física. Então, vamos deixar bem claro, a sua bagagem anterior é um parâmetro que vai determinar. Professor, eu não sou bom nem em tabuada. Professor, eu falo nós vai, nós vem. Professor, eu não sei nem língua estrangeira. Na Receita Federal, umas disciplinas era língua estrangeira e eu já era formado em inglês. Então, a sua bagagem inicial é um elemento, sim, que deve ser considerado. Eu, por exemplo, tinha uma boa bagagem inicial. Mas isso é uma constante, isso é o passado. Muitos amigos meus da Marinha, oficiais, 8 anos de internato, participaram de Olimpíada, prestaram o concurso da Receita Federal comigo e não foram aprovados. Então, a bagagem inicial é um fator, mas não é um determinante. Se você não é um aluno que vem de uma boa bagagem, você não vai chegar nem perto do meu recorde mundial intergaláctico de ser aprovado em 6 meses. Você vai ver pessoas que foram aprovadas em 9 meses, em 12 meses, em 18 meses, mas você, se tem uma deficiência de bagagem, normalmente você já vai levar mais tempo. Aí no parâmetro 2 que você deve considerar, quantas horas você vai poder estudar, se dedicar a esse projeto? O quanto você está realmente motivado, o quanto você está realmente comprometido e qual é o seu melhor possível? Aí eu vejo as pessoas chegando para mim dizendo: professor, quantas horas eu preciso para ser aprovado? Qual é a quantidade de horas mínimas que eu devo estudar? Quantas horas eu devo reservar? Entenda o seguinte, essa pergunta ela não faz sentido, porque se eu disser para você que tem que ser 4 horas por dia e você só pode 2 de qualquer maneira, o que adianta? É a desculpa que você precisava para nem começar? Eu não posso essa quantidade de horas? E se eu falar que é 4 horas, mas você não está trabalhando e pode se dedicar 6, 8, 10 horas? Você vai fazer o quê? Você vai estudar apenas as 4 horas que eu falei? Então não perguntem nunca mais para ninguém quantas horas você tem que estudar. Porque a resposta a essa pergunta sempre será: estude o máximo possível que você puder em cada contexto. Tem dia que você tá doente, tem dia que você tá bem, tem dia que você tá motivado, tem dia que você tá triste, tem dia que você tem muito trabalho, tem dia que o seu cachorro morreu, tem dia que a sua sogra veio te visitar, tem dia que você tá lembrando quanto é o salário de auditor. Estude o máximo de horas que você pode por dia. Agora, lembre-se uma coisa, a motivação, com certeza, por que você está fazendo isso?
Eu, Carlos André, quando eu estudei para auditor fiscal da Receita Federal, eu tinha pedido minha esposa em casamento e ela disse que se eu não morasse no Paraná, ela não casava. Eu precisava passar no concurso da Receita Federal para ela poder casar comigo. Eu estava motivado, né? Há um bocado de tempo atrás, isso era determinante. Isso fez com que eu largasse a minha família no Rio de Janeiro, com que eu largasse a minha carreira na Marinha e que eu estudasse o máximo de horas que eu podia. Eu quero deixar bem claro para vocês que, na média, eu estimo que eu estudei de 8 a 10 horas por dia. Algumas pessoas vão falar, mentira, isso é impossível, ninguém consegue estudar. E é verdade, ninguém consegue estudar tantas horas. Tanto é que por 2 vezes eu dei entrada no pronto-socorro do Hospital Naval Marcílio Dias, Hospital da Marinha, no Rio de Janeiro, porque eu achei que eu estava morrendo de tanto que eu tinha estudado. Mas se você quer aprender realmente a estudar, sem cometer exageros e sem internado, mas também sem ficar com desculpinhas que não tem tempo para estudar, então se inscreve aqui no canal que você vai aprender tudo o que você precisa para ser aprovado num concurso da área fiscal. Uma vez que eu determinei para vocês que o tempo que você tem que estudar é o máximo possível dentro da sua realidade a cada dia, 2 horas num dia, 4 horas num dia, 6 horas no outro dia, sábado e domingo, se você não trabalha, tem mais tempo livre, coloca mais tempo, haverá sacrifícios, haverá renúncias. Se você vai aproveitar o seu tempo morto, você estuda enquanto está dirigindo, está no ônibus, está no carro, está lavando roupa, está cozinhando. Se você aproveitou a maior quantidade de tempo que você tem de forma constante, o terceiro parâmetro que vai determinar o tempo que você vai levar para ser aprovado é o método, a eficiência, a velocidade, né? 2 horas de estudo por dia. Para quem não sabe estudar, para quem estuda errado, para quem fica divagando, não é a mesma coisa para quem tem assertividade, para quem tem planejamento, para quem tem redirecionamento, para quem sabe o que tem que fazer. Então, eu disse para você que eu fui aprovado em 6 meses. Eu disse para você que durante 6 meses eu estudei 8 horas por dia. Se você botar 180 dias, isso daí vai dar umas 1.000 e tantas horas de estudo. 1.000 e tantas horas de estudo, de forma constante, todos os dias, no feriado, no aniversário, com alguém que tinha uma bagagem anterior, mas mais importante do que tudo, sabia estudar, né? Eu aprendi organização e métodos, OIM, na escola naval, na minha graduação de nível superior. Eu aprendi sobre ciclo PDCA, matriz SWOT, curva ABC, diagrama de Pareto, 80-20, todas essas ferramentas que buscam dar eficiência a processos. O meu estudo é um processo. Eu estudei todo o edital da Receita Federal 6 vezes. E antes que alguém diga, não foi uma vez a cada mês. A última vez que eu vi o edital foi em 1 semana. E para poder atacar a curva do esquecimento em 1 semana, eu obviamente utilizei veículos e técnicas de estudos propícias para quem tem que ver os pontos sensíveis em apenas 1 semana. Se você ficar esperando o timing perfeito, esse concurso ele tá garantido, mas ele tem o tempo suficiente que eu imagino na minha cabeça iludida de que eu tenho para poder aprender esse conteúdo. Você vai ficar a vida inteira assim, esse concurso tá muito longe, não vai sair, tá muito frio, e aí você não começa. Ou então, esse concurso tá muito perto, já não dá mais tempo de eu estudar. Primeiro, começa. Depois, você fica bom nisso. Aliás, as pessoas ficam me perguntando, professor, será que dá tempo de eu ser aprovado? Aí eu pergunto, quando vai ser a prova? Não sei, estão dizendo, né? Olha só, primeiro, toda a burocracia, contratação, licitação, todas as questões políticas, econômicas que podem fazer um concurso ser adiado, e mesmo quando um concurso está caminhando, às vezes o processo licitatório é revogado, anulado, volta do início, aí tem Covid, adia a prova, tem chuvas, adia a prova, aí você vai ver lá, acontece como aconteceu no Mato Grosso do Sul, as provas foram aplicadas erradamente, remarca a data da prova, joga o jogo até o juiz apitar. Quanto tempo? A gente não sabe quando será a prova. Então, se você quer realmente entender qual é a mentalidade que você deve ter para ser aprovado, se você quer aprender realmente, seguir minhas orientações, vê no primeiro link que tem aqui na descrição do grupo, clica nele para você começar a ficar a par, para você começar a entender o que é estudar para um concurso da área fiscal, o que é você realmente conseguir ser aprovado num concurso da área fiscal. Então, o que eu quero desse vídeo é que você aprenda, primeiro,
Para de usar essa questão de quanto tempo vai demorar como um impeditivo, como algo que está barrando você. Essa crença limitante em qualquer projeto da sua vida, não importa qual a idade que você tem, quantas vagas são ou quando você acha que vai ser o concurso. Para de inventar desculpas. Simplesmente considere, obviamente, né? Qual a bagagem que você tem? Quanto você vai se dedicar? Qual é o método que você está usando? É disso que nós estamos falando, porque isso vai influenciar. Não é o professor que você está assistindo aula, não é o material, não é o PDF, não é a videoaula, não é nada disso. Mas para você poder alcançar esse objetivo, no tempo que você será merecedor, você vai aprender o que eu disse hoje. Ó, aproveita e assiste esse vídeo que eu deixei aqui para você emendar.